arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais um podcast, mais um Grãocast com Luciano Moura. Seja bem-vindo, Luciano. Que bom te ter aqui hoje com a gente no Grãocast. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite, né? Confesso que eu hesitei em aceitar a primeira vez, né? Mas, a gente já conversou tanto. É o microfone que te deixa um pouco tímido? Não, na verdade, eu acho que eu não sou tímido, não. Eu tava só hesitando porque tímido, assim, como é que, sei lá, né? Como é que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar com vocês, né? É bem bacana. Eu espero que a gente consiga extrair de você um pouco do teu conhecimento, um pouco da tua vivência em grandes empresas, tua visão de mercado, tua visão empresarial, tua visão de futuro. Então, espero que nós aqui, que a gente consiga extrair um pouco do que você é e do que você pode dar, o que você pode entregar aqui para nós. Vamos sim, vai dar certo. Porque o Luciano já morou em várias cidades, né? Hoje estamos aqui em Rio Preto, você retornou para Rio Preto, mas você já morou em outros lugares, né? Conta pra gente essa tua experiência em morar em ambientes, locais diferentes. Isso é uma coisa bem interessante. Eu tive conversando recentemente, isso é um assunto que para mim está muito fresco, assim, porque como eu voltei para São José do Rio Preto, né? E é Rio Preto, para mim sempre foi Rio Preto. Mas você sai daqui e fala Rio Preto e fala assim, Ribeirão Preto. Fala, não é Ribeirão Preto. Não, é São José. São José, não, né? Não é São José dos Campos. E quando vem algum ator, algum cantor aqui para a cidade e fala assim... Boa noite, São José. A gente não gosta, né? Acabou. Ele tá na cidade errada. Já vira uma antipatia, logo de cara. Assim, e aí eu tenho que explicar, né? Quando você tá fora de Rio Preto, você fala, você é da onde? Fala, eu sou de São José do Rio Preto. Aí você fala, dá um trabalho falar São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Aí você conta, né? Mas como é que é? Aí você vai explicar que não é São José, que não é Ribeirão um pouquinho antes e tal. E, bom, eu saí aqui de Rio Preto, né? Em 98. Meio que, assim, eu falo que eu mudei antes, morei em outras cidades antes. Morei em Votuporanga, morei em Barretos. Tudo interior de São Paulo. Tudo interior de São Paulo, próximo. E aí, em 98, realmente, eu fui para São Paulo, né? Eu achava que a minha vida ia ser em São Paulo, e que acabou sendo. E eu queria ir para São Paulo, e aí, cara, você chega em São Paulo a primeira vez, né? Eu tinha ido algumas vezes, assim, mas eu fui para São Paulo dirigindo. Aí eu entrava naquela marginal Tietê. E eu dirigia e no colo guia 4 rodas. Não, assim, na verdade era muito carro, né? A gente não estava acostumado. Não era que nem. Não era como Rio Preto é hoje, por exemplo. Hoje Rio Preto tem um monte de problema igual tem em São Paulo. Eu vou para minha casa às 6 da tarde e falo, acho que é melhor não ir, não. Que é o pensamento de quem morava em São Paulo naquela época, e hoje, né? E aí chegava lá e falava, cara, eu quero ver o dia que eu vou entrar aqui e não ter um frio na barriga. Te juro, porque eu entrava naquela marginal e me dava um frio na barriga. O dia que eu entrar nessa marginal aqui e não tiver um frio na barriga, eu vou estar chegando em casa. Demorou, mas o dia chegou. Né? Então hoje, por exemplo, eu chego em São Paulo e com certeza eu tenho uma sensação de que estou chegando em casa. Mas você falou uma coisa interessante. Não tinha acho que não tinha nada das tecnologias que tinham hoje, né? E o caipira do interior, que nem eu sempre fui, chegava lá e não sabia andar em São Paulo, né? Ia falar, compra um guia 4 rodas. Aí você parava no posto de gasolina e ficava 2 horas achando as páginas. Aí via da folha. Não vi, exato, porque não é um mapa, né? Ele não é um mapa. Aí pra você seguir de um caminho pro outro era uma confusão, né, cara? Então, era muito difícil. Luciano, eu lembro que a gente fazia algumas reuniões em São Paulo, mas 2008, 2009 e tal. Aí, acho que era por aí. E tinha GPS. Bom, a gente vai com o GPS e tal, né? Achava tudo chique que a gente ia com o GPS. Aí chegava, a gente tinha umas reuniões bem no centro, perto da Praça da República, né?
E o engraçado é que chegava numa região com muito prédio, ele saía do nossa, dava uma raiva. Não, sempre carregava um guia também junto. O guia salvou muitas vidas, né? Inclusive a minha, né? Sufoco, aí você vai aprendendo com o tempo, devagarinho, como as coisas funcionam. Mas eu ouvia no rádio, né? E quando a gente está muito distante dos grandes centros, né? Como eu tive minha infância longe dos grandes centros, tinha duas coisas que me incomodavam muito. Era quando eu assistia a novela das 9, das 8, nem lembro mais que hora passava, mas era a principal. Cara, e tudo se passava no Rio de Janeiro, na maioria das vezes, né? Aí a pessoa falava Leblon, eu falava, cara, é um negócio inimaginável, Leblon. Ipanema, Copacabana, todas aquelas citações de Rio de Janeiro. E aquilo era muito distante da minha realidade, né? Muito distante para quem morava aqui no subúrbio de Rio Preto, era onde eu morava. Então era muito longe. E São Paulo, eu escutava falar, Cebolão, Marginal. Eu falei, cara, mas que coisa é essa, né, cara? Minhocão, todos esses nomes aí, né? E eu falei, cara... O pessoal fala com uma intimidade, Exato. Era muito... E eu me incomodava, porque eu não tinha essa imagem, essa coisa formada na minha mente. Assim, falei, cara, eu preciso entender o que esse pessoal tá falando. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, aí eu fui com todas as forças, né? E evidentemente que foi muito difícil, né? Mudar, você estava falando sobre mudanças de cidade, né? Depois de mudar várias vezes, acho que eu mudei 6 ou 7 vezes. Esses dias eu estava falando com um cara que mudou 11. Eu falei, cara, respeito total quem mudou 11, né? A gente estava falando justamente sobre essas dificuldades de adaptações que a gente tem, né? E hoje eu tenho para mim que para você se adaptar a um lugar novo são 2 anos. Não tem como se adaptar. Se o cara vai ficar menos de 2 anos, ele vai ficar homesick, vai dar aquela coisa de voltar. Eu tô num momento meio homesick ainda, né? Eu falo assim, pô, eu devia ter ficado em São Paulo. Né? E para mim foi um choque muito grande isso, porque como eu fui criado aqui e cresci aqui, tem um círculo de amizades relativamente grande aqui, eu achei que ia ser tudo muito simples, mas não é. Né? Principalmente em função os japoneses fazem uma coisa engraçada, né? Eles vão num lugar que eles já foram 50 vezes e tiram foto de novo. Verdade. Mas tem uma explicação, porque eles consideram as 4 dimensões, né? O tempo é uma delas. Então não é o mesmo lugar mais, passou tempo. Então é outro lugar. É outra vibe, é outro negócio, né? E eu esqueci dessa 4ª dimensão do tempo. Quer dizer, o Rio Preto que eu saí não é o Rio Preto que eu tô voltando, né? E a pessoa que saiu também não é a mesma que tá voltando. Eu falo minha família, todo mundo que tá voltando. Então é uma dificuldade grande. Agora, o ambiente em si, né? Se eu parar para pensar agora assim, em termos só de ambiente, hoje o Rio Preto é muito parecido com São Paulo. Se o cara quiser ter um estilo de vida muito parecido com São Paulo aqui, vai ter. E a adaptação das tuas filhas vindo para cá, né? Saindo de São Paulo, que não moraram aqui, mas vindo de São Paulo para cá. Elas estão gostando de morar no interior? A minha filha mais nova, ela se adapta mais rápido, né? Eu acho que ela já está indo bem. A minha mais velha conta os dias para voltar para São Paulo. Ela quer voltar, a gente até combinou que provavelmente a gente vai tentar fazer ela voltar a estudar lá, né? Legal. Mas é interessante, é uma mudança de ambiente grande, né? E aí, voltando ao que eu estava falando, né, sobre a questão de conhecer, aí depois de um tempo em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro. Que é uma outra que legal. dimensão. Que é quase outro país, né? Para quem saiu de Rio Preto, ficou um tempo em São Paulo, ir para o Rio de Janeiro é quase outro país, né? Morar num lugar que tem praia, né? Cara, isso é engraçado. Eu achei muito estranho um dia que a gente foi para o Rio de Janeiro. Achei muito curioso, assim, porque a gente passou por Ipanema, né, Leblon. Eu achei muito, muito estranho o Leblon, assim, né? Porque é muito diferente da nossa realidade. Porque você está ali na praia, esquema de banhista na praia, ao mesmo tempo... No mesmo quarteirão está o pessoal de terno. Exato. É uma vida, é uma coisa assim, nossa, que lugar que eu tô? Eu tô de acordo com o ambiente, eu tô muito fora. É diferente, assim, eu quando cheguei no Rio, foi um impacto muito grande, fui hostilizado, né, tem aquelas piadinhas que você tem que ficar suportando, aquelas piadinhas chatas. Bom, aí passaram esses 2 anos aí, eu já tava tinha aprendido muitas coisas, né? Já não marcava... Porque assim, cara, funciona. O Rio funciona, essa é a verdade. É diferente, não é melhor nem pior. É só diferente, funciona. Né? Mas você não adianta querer levar o estilo de vida de São Paulo no Rio de Janeiro e vice-versa. Não vai funcionar também. Mas tem que se adaptar.
Então você fala assim, Luciano, quem é você? Eu digo que eu sou um camaleão. Eu me adapto com uma certa facilidade. Luciano, nesse sentido, subúrbio rio-pretense, São Paulo, acredito que tem exterior aí no meio, Rio de Janeiro e tal. E ao mesmo tempo você vivenciou a tua vida profissional em grandes empresas, em grandes corporações, em multinacionais, né? Com uma cultura própria dessas empresas, desses lugares. Você se modificou muito com isso? Foi? Muito. Fiquei 3 meses no Vale do Silício. Logo no comecinho dos anos 2000, eu fui pro Vale do Silício. Fiquei 3 meses lá. Ali eu descobri que o ambiente influencia demais no seu destino. Depois eu tive outras provas mais tristes até disso, mas ali foi o primeiro impacto. Eu falei, cara, se eu tivesse nascido nesse ambiente, criado nesse ambiente, minha vida era muito diferente. Porque é muito, não tem como comparar. O estímulo é outro. Tudo. É tudo muito diferente. E isso eu cheguei já no finalzinho do estouro da bolha das .coms. Você foi para lá para estudar? Para estudar. Eu fui para estudar pela empresa. Então, quando eu fui contratado, eu tive a oportunidade de trabalhar na segunda empresa do Vale do Silício. Todo mundo conhece a primeira, que é a HP. Eu também fui lá na garagem, tirei foto lá na garagemzinha da HP, no Vale do Silício, em Palo Alto. E eu trabalhei na segunda empresa do Vale do Silício, chamada Varian. Varian Medical System. E é uma empresa focada hoje no combate ao câncer. Eu tive minha carreira de executivo toda na área de combate ao câncer, inclusive na área de engenharia, tudo. E uma conexão muito forte com Stanford, né? Então, a área lá que a Varian ocupa até hoje na fábrica é uma área que foi doada por Stanford. Os irmãos Varian, que fundaram a empresa, também saíram de Stanford, né? E Stanford tem um envolvimento muito grande com o Vale do Silício, né? Tem uma história muito engraçada, né? A Cisco durante muito tempo dominou o Vale do Silício ali, né? A Cisco cresceu, nessa época a Cisco mandava em Palo Alto ali, naquela região toda, né? Eles tinham construído umas torres gigantescas, uns centros empresariais dedicados para a Cisco. Para você ter uma ideia, o poder que eles tinham assim de influenciar a geografia do local, a linha do trem, olha, tô falando de trem nos Estados Unidos, que é uma coisa que quase ninguém vê. Ninguém anda de trem nos Estados Unidos. A linha do trem chegava nesse centro empresarial da Cisco. E a Cisco nasceu em Stanford, né? A Cisco, ela chama Cisco de São Francisco. O símbolo da Cisco é assim, né? Que é a Golden Gate Bridge. Né? E eles estavam dentro de Stanford, o pessoal estava pesquisando na parte de comunicações de rede. E aí sempre aquela briga do novo com o antigo, com o velho, né? Eles queriam cabear a universidade e o reitor não deixava. Aí os caras falaram, não, nós vamos cabear. Não vai ter, nós vamos deixar. Aí eles iam à noite na universidade passar cabo. Aí pegaram e expulsaram, acho que expulsou, não lembro o final da história, mas sei que eles decidiram que então tudo bem, a gente não pode fazer o que a gente vai fazer fora. Saíram e fundaram a Cisco. Né? Nossa. Então assim, a gente fala assim, é bom ou é ruim? Depende do que vai acontecer no futuro, né? E aí ali eu descobri que realmente o ambiente influencia demais, né? A cultura e tudo mais. Passei esses 3 meses lá nos Estados Unidos, voltei, e aí isso vai moldando a gente, né? Você vai deixando de ser aquela pessoa que você era e vai sendo uma pessoa nova, né? Isso foi acontecendo comigo de uma forma bem, bem forte nessas mudanças todas. Eu voltei para São Paulo, fui tocar minha vidinha em São Paulo lá. Pensei em voltar para cá várias vezes, né? Falei, não aguento mais essa cidade, não sei o que e tal. Aconteceu. E as empresas vão mudando. Eu trabalhei em empresas japonesas, trabalhei em empresa americana, trabalhei na Xerox do Brasil, depois eu fui para Toshiba. Depois da Toshiba fui para Shimatsu, outra empresa japonesa, né? Que são também uma cultura bem diferente, né? Shimatsu, se eu não me engano, nós já fizemos um projeto de hemodinâmica com aparelho, né? Eu trabalhei com hemodinâmica na Shimatsu, exatamente isso. O projeto de hemodinâmica é muito particular, né? Para quem não sabe, hemodinâmica é a sala, né? A sala cirúrgica que faz os procedimentos de angioplastia, né? Exato. Na área de cardiologia. Implantação de stent. Isso. Eles fazem mais do que a cardiologia, depois eu descobri também. Tem outras implementações que você faz com os equipamentos, né? Mas basicamente
radiologia intervencionista, porque você entra dentro do paciente, tudo, né? PET scan. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Shimadzu, essa história é bem interessante, né? E eu tinha... A economia vai se envolvendo com o seu dia a dia, vai fazendo um monte de coisa. E eu fui para São Paulo para trabalhar na Toshiba, especificamente na Toshiba. Cheguei lá, o cara falou assim, não, gostamos de você e tal, você vai pro Japão, você vai fazer um monte de coisa e tal. Passou um ano e eles me mandaram embora. Eu falei, caraca, os caras falaram que ia pro Japão, fazer um monte de coisa e tal, e agora estão mandando embora, né? Mas o que aconteceu? A gente tinha um mercado dolarizado naquele momento, artificialmente, né? O dólar valia menos que o real. Eu me lembro que o real chegou a valer 87... o dólar valia 87 centavos de real, o real valia mais. E aí teve a max desvalorização do dólar, né? Foi uma coisa bem brusca. E todos esses equipamentos são importados. A pessoa faz dívidas de longo prazo, dívida em dólar, né? E com isso, quem tinha dívida em dólar na sexta-feira dormiu belezinha e acordou na segunda devendo o dobro, porque o dólar saiu de R$1 para 2, R$1,90, vai. Mas dobrou muito rápido. E foi um impacto muito grande na economia, a gente sentiu muito isso, né? Eu lembro, né, dessa época, montagem de clínicas que o grupo comprava equipamentos de radiologia, hemodinâmica, que essa mudança fez muita gente quebrar com isso. Cara, não vendia nem parafuso na Toshiba, não vendia nada. A gente teve duas fases muito críticas para mim, assim, que eu senti que o impacto da economia chegou muito forte, assim. Às vésperas do primeiro governo do Lula, que o dólar também explodiu, eu também já trabalhava na Varia. O dólar foi, acho que tipo assim, a gente for fazer... Fim do Fernando Henrique Cardoso foi uma paulada, né? Exatamente. Aí acho que se fosse hoje o dólar teria uns 8, assim, tipo R$9. Nossa. Também não vendia nem parafuso, a gente não tinha o que fazer. Aí eu fui trabalhar em Las Vegas. Aí que falou assim, nós somos uma empresa global, o Brasil tá mal, mas o mundo tá bem, nós vamos pegar os recursos do Brasil e mandar pra fora. E foi feito mesmo, não foi só discurso não. Aí um dia chega e falou, você tem um trabalho pra fazer, você vai lá em Las Vegas. Eu falei, caraca, lá em Las Vegas. Aí foi lá eu em Las Vegas. Demorei um dia pra achar o lugar que eu tinha que chegar. Não tinha smartphone ainda, não tinha essa coisa toda. O hotel lá que o Elvis cantava, mas não achou onde você tinha que chegar. Acho que foi a primeira vez que eu fui em Las Vegas. Fui lá trabalhar. Cara, foi uma experiência difícil, assim, né? Trabalhar em Las Vegas, trabalhar nos Estados Unidos, mas porque aqui tava muito ruim, não vendia nada, não fazia nada, tava horrível, né? E essa época na Toshiba também foi um momento muito difícil para a economia, principalmente quem tinha produtos dolarizados e tal. Foi um impacto muito forte, aí o pessoal me mandou embora. Aí eu cheguei pro cara que tinha me contratado, né? Um japonês na diretoria, e falou, cara, eu falei, pô, mas você me falou que eu tinha um futuro brilhante na empresa, você tá me mandando embora, pô, então me ajuda, me arruma um emprego aí, eu não conheço ninguém, sou do interior aqui e tal, né? Ele falou assim, não, eu vou te ajudar. Pegou um telefone lá, me deu um telefone, falou, liga pra esse cara aqui e fala que foi eu que te indiquei. E assim eu fiz. Aí não foi muito rápido, assim, mas uns 2-3 meses eu fui contratado pra essa empresa, que era Shimadzu, que japonês tem uma comunidade muito forte, né? Lá na Toshiba só fazia seguro. Japonês se ajuda, né? Muito, a comunidade é fechada. Era assim, a gente usava a empresa de hora que você chega turismo, pra namorar japonesa, você não é muito bem aceito. Não é fácil não. Era difícil, eles faziam negócio só com japonês ali, né? Tem a colônia era forte. E hoje não é mais assim, mas a época... Eles chamam de gaidin. Meu pai vai na feira, né? Ele gosta de ir na feira e tal, e ele gosta de comprar só nas barracas de japonês, pra se ajudar. Que ele fala assim, que a gente tem que se ajudar. Não, na empresa toda o carro era só japonês, por causa do Toyota. Tem que comprar de... Eu conheço essa história, né? Tem que comprar de Nihonjin. É gaidin. Gaidin é estrangeiro, né? No caso, vocês é brasileiro. Só que o mais engraçado é que nós, descendentes, nós somos os gaidin. Seja aqui ou no Japão. Porque se eu for pro Japão, eu sou estrangeira lá. E aqui, eu sou japonesa. Então eu tô sempre fora. Você é uma expatriada. Não é fácil essa vida não, cara. E, bom, aí passei um processo seletivo lá. E eu, na época, eu trabalhava com tomografia, computadorizado, negócio de tomografia. E aí tinha sido mandado um terço da empresa se mandar embora. Né? Tinha um outro amigo que a gente foi mandado embora junto, a gente falou, pelo menos a gente fica triste junto e tal. A gente sempre saía, é meu amigo até hoje. Aí chegamos lá e falou assim, tem vaga lá, tem vaga na Shimadzu, vamos lá, vamos. E ele era muito mais experiente do que eu.
né? E aí ele tinha 2 vagas, uma vaga para tomografia e uma para angiografia. Aí ele falou assim, a vaga para tomografia está preenchida. Eu sabia que era ele, que a gente conversava, né? Eu falei, mas a gente gostou de você e tal, você foi bem te fazer prova, você foi bem na prova, você não quer trabalhar com angiografia? Por isso que eu falei camaleão, né? Eu falei, eu faço o que tiver que fazer, né? Se não foi legal e nem moral, eu tô fazendo. Aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Eu falei assim, eu aprendo. Eu não sei não, nunca trabalhei com isso, mas vocês vão dar treinamentos? Não, vamos treinar e tal, beleza. Daí eu fui, me contrataram, fiz uns treinamentozinhos lá, e na primeira semana eu falei assim, vai lá no Hospital Samaritano ver uma angiografia em São Paulo. Aí eu cheguei no Hospital Samaritano, aí tinha sala cirúrgica, e é super invasivo o procedimento, sai sangue, né, meu? Sai sangue, às vezes sai bastante, o cara fica com algodão, assim, estancando sangue, né? É uma sala cirúrgica, né? E eu do lado do vidro, assim, aquele vidro plumbífero, né, que fica para separar, porque tem raio-x, né, então tem que ter a barreira do raio-x. E eu, cara, não posso desmaiar. Sala toda com proteção de... Não posso desmaiar, eu tava quase desmaiando, eu não posso desmaiar, eu preciso desse trabalho, eu não posso desmaiar. 15 dias depois, eu dentro da sala, eu e o médico, vamos fazer o Spider View, porque aquele negócio de Spider, já sabia até as posições que tinha que fazer, já vai entrar pela ilíaca aqui, já estava sabendo por onde que ele entrava, pô, esse catéter tá no bitola certa, não sei o que e tal. Aí você já tá ambientado, não é? Já. Isso foi rápido. Nossa, foi muito rápido, 15 dias. Eu também, assim, eu não seria médico nunca, tenho maior dificuldade. Eu achava que não conseguiria, mas hoje acho que eu conseguiria. Aí na questão de projeto da área hospitalar, eu já tive várias experiências como essa, de ficar na sala técnica, acompanhando uma angioplastia, acompanhando algum exame, casos gravíssimos assim, e ali todo mundo agindo tecnicamente, assim, eu me senti tranquilo. E sangue, ver tal coisa, tal, mas assim, me senti bem. Eu me adaptei, mas eu tive que, o começo não foi tão simples não, assim, eu achei que eu não ia aguentar. Tem uma certa dificuldade. Mais trabalho, não, ele tem muita dificuldade. A gente entrevistou um amigo que levou umas facadas, e meu amigo contando aqui no podcast e tal, eu vi que ele já vai fazendo assim, ó. Mas levar facada é um grau diferente aí, né? É outro nível. Né? Aí o cara é Thunder, né? O cara é outro nível, né? Não, o cara é o Thor, né? Aí é diferente, né? Aí é outro nível, né? Então a gente vai se moldando, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu tenho super facilidade de ver sangue, esse tipo de coisa, mas a gente vai se moldando. Luciano, esse teu perfil camaleão é um negócio assim que me chama atenção, porque assim, eu me vejo muito nesse perfil, porque assim, a gente lida com projetos mais diferenciados aqui. Desde arquitetura hospitalar, industrial, corporativa e tal. E essa adaptação é um negócio assim que eu admiro e pego essas histórias para me exercitar mais ainda. Mas eu queria assim, explorar um tema com você. Vamos lá. Que para nós aqui do podcast é muito interessante. Você, cidadão riopretense, saiu São Paulo, Rio de Janeiro, mundo, Las Vegas, Vale do Silício. Fui para Tóquio, fui para o Japão. Tóquio, Califórnia. Fantástico. Tal. Você viu muita coisa, muita empresa diferente, muita cultura empresarial diferente, muita organização de empresa diferente. E a gente faz projetos de empresas, a gente faz projetos corporativos, né? E uma dificuldade nossa, e dentro do nosso processo de criação, a gente sempre tem que tentar entender o funcionamento das empresas para poder ser útil, para poder projetar alguma coisa eficiente, né? Você, com toda a experiência de vida, hoje em Rio Preto, você consegue contribuir para que novas empresas já constituídas, expandam seus negócios, melhorem seus processos, melhore sua efetividade, sua produtividade? Eu acho legal o que você está colocando, porque acho que mais importante do que ter resposta certa é ter a pergunta certa. É melhor
Saber perguntar do que saber responder. Você quer ver a prova disso? É o ChatGPT que todo mundo está falando. Se você não souber perguntar direitinho pro ChatGPT, ele é inútil. É verdade. É mais importante saber perguntar do que saber responder. Então, no trabalho de design, de arquitetura, de entrega de soluções para o cliente, a parte de sondagem é muito importante. Né? Então, eu acho que essa parte de adaptar e de entender o projeto é ouvir mais e falar menos e realmente ter uma sondagem bem forte. Né? Eu tenho um foco muito grande em perguntas. Né? Eu descobri que pergunta é mais importante. Não foi muito fácil, não, mas eu descobri que pergunta é mais importante que resposta. Né? No começo de vida, a gente acha que ter as respostas certas é mais importante. Você tem que responder, né? Você tem que ter a resposta. Hoje, a única coisa que eu não tenho preocupação é de responder, mas eu tenho que ter a certeza que eu estou fazendo a pergunta certa. E isso é um trabalho de vocês, eu acho que é vital. Porque você já deve ter pego um caso, por exemplo, que tem um conflito. Vou pegar um caso familiar, que existe um conflito de desejos familiar de como vai ser o projeto. Bem Você tem que ter a sensibilidade de detectar isso e criar uma coisa que fique bom para os dois lados, sem às vezes nem ter que expor exatamente essa questão. Né? E isso vale para o mundo empresarial também. Né? Você tem que ter a habilidade de sondar direitinho para poder entregar um projeto bacana. E aí também vai uma questão que eu chamo de set expectativa. Você não tem como ter um set expectativa correto sem fazer uma sondagem correta. Correto do ponto de vista assim, de será que eu estou fazendo realmente aquilo que eles precisam? Esclarece melhor isso. Set expectativa é a expectativa do cliente? É isso? Exatamente. Eu acho que boa parte, às vezes a gente entrega produtos ou serviços, né, para um cliente e ele não fica satisfeito porque a gente não entendeu a expectativa dele ou por culpa nossa que criamos uma expectativa errada. Isso é muito importante. Então, assim, entender o que ele está esperando. Perguntas que eu costumo fazer, assim, no dia a dia. O que é sucesso para você quando a gente sai dessa reunião? Um exemplo, eu vou participar de uma reunião, vamos nós três, falo assim, não vamos fazer uma reunião aí com um cliente? Vamos divertir um pouquinho? Eu falo, vamos. Aí eu falo, André, Lu, o que é o sucesso? O que significa sucesso pra gente depois que a gente sai dessa reunião? Tá? Esse é pra gente poder entender o que é sucesso. Porque você tem que saber o que é uma reunião de sucesso. Uma reunião não é simplesmente pra gente ficar batendo papo, tem que ter um objetivo. Com certeza, é o objetivo da reunião, né? Mas o que é sucesso de verdade para nós e o que é sucesso para o cliente? Né? Aí a gente, quando você começa a entender essa expectativa do cliente, aí vem o que eu chamo de... eu acho que a gente tem que encantar o cliente. O sonho de todo mundo que vende ou que presta serviços é encantar o cliente, ou pelo menos deveria ser. Né? Então, como é que a gente encanta o cliente? Você tem que entender o que ele está esperando e entregar mais. Você tem que entregar uma coisa a mais. Se você não entrega mais, não tem encantamento. Então você precisa do encantamento. E para você fazer tudo isso, você tem que fazer a pergunta sempre certa. Né? Pergunta do tipo, o que eu não posso fazer? O que não é aceitável de jeito nenhum para fazer? Né? Tem um cara que pode não gostar de uma cor. Fala, cara, não gosto dessa cor. Você, pelo amor de Deus, não me põe essa cor de jeito nenhum. Né? Ou o cara não gosta de escada. Esse negócio de escada para mim é um negócio que estou dando exemplos bobos, mas, assim, mas é importante você entender o que para ele é o fracasso. O mesmo que é importante saber o que é o sucesso e o que é o fracasso. Eu tenho até um caso de uma cliente que ela tinha procurado uma outra arquiteta e ela gosta muito da cor lilás. E aí ela conversando com a arquiteta tal, ela pegou e falou assim, mas eu queria alguns toques de lilás. Você tá ficando louca? Você é muito brega. Nossa, não tá na moda tal. Ela ficou mal. Ela falou assim, a minha vida inteira eu gostei de lilás, eu gosto da cor lilás, eu sou brega por isso, né? E aí ela rompeu com a arquiteta. Claro. Depois de um tempo, a gente se conheceu tal. E assim, ela realmente assim, ficou mal, buscou uma terapia, porque ela ficou se achando brega, sabe? Não só por causa da cor da lilás, mas da forma como foi posicionado isso para ela. Então, assim, tem essa questão da experiência, a expectativa que o cliente tem quando te procura, né? Eu acho que é muito importante a gente entender e todo mundo ter visibilidade do que está esperando, né? Tem pessoas que podem querer um projeto
uma empresa, por exemplo, o ambiente empresarial tem se modificado hoje em dia, né? A gente tem uma discussão grande hoje, né? É melhor híbrido, é melhor home office, é melhor 100% no escritório, né? Eu trabalho muito em casa. Essa questão aí é importantíssima, cara. A gente podia dedicar quente esse assunto. Um espaço específico para isso, porque essa questão das sedes empresariais é uma coisa assim, é um ramo de projeto que nos ocupa muito, que a gente tem muita vivência. Essa questão assim é importantíssima, né? Antes de você entrar nessa questão que eu quero explorar bastante de escritórios virtuais, trabalho híbrido, a Lu estava comentando a questão do lilás, da cliente. Então, a personalização, né? Isso foi uma questão evidente, clara, que apareceu e tal. Mas assim, você fala de captar a expectativa, né? Do que é o sucesso, o que a gente... Vê se eu estou no caminho certo, você me corrige se eu não estiver na rota certa. Mas assim, a gente como profissional atendendo o cliente, a gente tem ali uma meta de sucesso para um determinado projeto. O cliente, pelo outro lado, ele tem uma expectativa de sucesso, ele considera o que é o sucesso para ele. Exato. Mas você está falando de expectativa, então a gente já tem 2 pontos aí de sucesso. E você falou do processo de investigação aí, de fazer as perguntas corretas. E muitas vezes, você deu até o exemplo de uma residência, de um casal. Muitas vezes o casal tem uma expectativa diferente para uma casa e cabe a gente costurar esse... Não é fácil, hein? Nossa, a gente também já tem umas histórias com isso. Fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Numa empresa também não é fácil. Não é, claro que não. Porque você tem ponto de vista do gestor ali, independente se é o CEO, CFO, COO, se qualquer coisa. Se livre, você tem ali o ponto de vista da direção empresarial, né? Que tem muito da observação daquela diretoria, daquela visão. Você tem um operacional aqui que também tem a visão dele. E na maioria das vezes, quando a gente entra num projeto corporativo aqui, parece que são 2 empresas diferentes, né? O discurso da direção, o que pode ser publicado nas redes sociais da empresa e o discurso do chão de fábrica aqui, né? É difícil. E aí a gente entra para fazer um projeto de uma sede empresarial, de uma indústria, por exemplo, e aí a gente tem que conciliar tudo e saber fazer as perguntas corretas para entender qual é a demanda real e qual é a expectativa real. Estou falando alguma bobagem? Não, você está certíssimo, eu estou super de acordo e assim, às vezes, né, eu falo que eu deixei de ser, minha formação básica é engenheiro eletrônico, né, eu sou engenheiro eletrônico, e eu acabei virando meio que engenheiro social, né, do ponto de vista não pejorativo, assim, engenheiro social de entender como que a gente lida em sociedade, porque a empresa, né, empresas são pessoas, empresas são pessoas, a gente lida com pessoas, né, tudo são pessoas, né. E a gente falha, tem desejos, tem ansiedade, tem um monte de problema, né? O ser humano às vezes é quase inviável. Tem um cara que fala que o ser humano é inviável, né? Então nós somos essa coisa falível, né? E é muito difícil. Então como você transmite às vezes a necessidade operacional, a funcional, né, com às vezes os desejos do se livre, né, de quem está pagando a conta, de quem está assinando o cheque, né, e uma das ferramentas que eu já usei, eu fui gerente de projetos, eu já trabalhei com gerência de projetos, né, então você imagina um engenheiro eletrônico visitando obra, né, eu era esse cara, onde eu chegava lá, marcava reunião de kick-off meeting, tinha ar-condicionado, eletricista, engenheiro calculista,
arquiteto. Eu participei de várias reuniões dessas. Aí Diversas disciplinas. Fazer um parênteses do que a gente está falando, né? Aí no começo fazia um monte de bobagem, marcava reunião com todo mundo junto. Aí o que acontece? Você começa a falar de um assunto, o cara do ar-condicionado fica por último e fica louco, porque ele fica 2 horas esperando sem fazer nada para chegar no ar-condicionado, né? O cara da elétrica, às vezes ele acaba com a reunião de todo mundo, porque elétrico tem muita dúvida. Vai ter dúvida assim lá longe, né? O cara elétrico tem muita dúvida, né? Posso fazer um parênteses? Já que eu te interrompi, já vou... Você vai contar de uma experiência nossa. Eu tive uma experiência com uma hemodinâmica que ia ser Shimadzu, que se eu não me engano a voltagem era 480. Aí trocou a marca no decorrer da... Ninguém te contou. Não, claro, normal. O suprimento faz o orçamento. Não, eu já tinha comprado aqueles carretel de cabo. Então, aí quando você abaixa a tensão, o cabo fica mais grosso. Não, e já tinha contratado o gerador de energia. Então. Tá? Aí trocou para 380. Não, simples assim. Você quase morre, cara. Quase morre com isso. É difícil, cara. É bem complicado. E aí chega o engenheiro da empresa. Não, e assim. O cara o preto no branco ao extremo. É difícil. E aí a gente sofre. É difícil. Então, quando uma das ferramentas que eu vejo interessante é realmente essa sondagem, né? Explorar quem tem mais força, geralmente é esse livro, né? Quem paga a conta, quem vai ter mais força, né? Então a gente tem que ser um pouco meio de campo ali, né? Cara, quem está usando, né? Não é o cara que está... Às vezes ele está dando pitaco numa área que ele nem vai entrar uma vez por ano. Né? Então, como é que a gente coordena tudo isso, né? Então, entender, né, o que incomoda, o que eles estão esperando de solução, que vai ajudar, porque no final do dia tem que ser o quê? Uma coisa que acho que o ambiente de trabalho tem que fornecer algumas coisas, né? Ele tem que ter uma comunicação, fornecer uma certa comunicação fluida, em termos de escritório, tudo. Ele também tem que ser funcional do ponto de vista de que aquele ambiente está previsto para fazer. Né? Então, se você tem lá uma área fabril, né, a segurança de uma área fabril é muito importante. Diversas normas para isso. Às vezes a gente tem que pensar em coisas que às vezes nem a norma está pensando. Né? Às vezes a aplicação também vai ser híbrida, o cara não vai fazer só uma coisa, vai fazer outra. Né? Então, assim, é super importante. Né? Então, tem que ser funcional. Né? E primeira coisa, e aí depois você tem que atender os desejos do que o Silivio está te pedindo, do diretor, do presidente, do dono, né? Então fazer essa sondagem com eles e talvez repetir a mesma pergunta, né? Porque aí não é o funcionário, não é o colaborador, né? É o arquiteto, então tem um peso maior também, né? Você começa e a gente vai aprendendo, né? Pô, que eu aprendi, né? Eu já chegava já no nevrálgico, mas isso aqui. É isso aí. Você vai aprendendo, né? Então você vai aprendendo a fazer a pergunta certa, exato. Né? Não tendo a resposta certa. Você não está aprendendo a ter a resposta certa. A resposta certa não é tão importante. Porque a resposta, todos no processo querem dar. Não, mas é impressionante como todo mundo quer ter a resposta. E a palavra final tem que ser do cara que assina o cheque, né? Então, você sabe que dentro de casa é assim também, né? A gente como esposa, a gente tem que saber fazer a pergunta certa pro marido e na hora certa também, né? É uma arte. Por exemplo, o São Paulo ganhou, é a hora de eu fazer aquela perguntinha. É uma arte. É uma arte. É uma arte, tem que ter a hora certa também. Então, esses ambientes, realmente, eles são uma coisa interessante do ponto de vista de como que eles influenciam, né, no dia a dia. A gente passa muito mais tempo... ou passava, né, muito mais tempo no escritório que em casa, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que funciona. Fica calma, né? Vai dar tudo certo. É verdade. Não, eu já passei de gaidinho para marido. Para marido, né? Ó, vamos focar aqui. Vamos voltar no home office. Vamos voltar. Então tem toda essa questão aí do ambiente. Luciano, a gente está falando de cultura empresarial, de como a gente faz a pergunta exata ou a mais próxima para encadear uma nova pergunta para a gente extrair qual que é a essência do problema para poder entender uma empresa, para no nosso caso, no meu caso, no caso da Lu, a gente projetar alguma coisa eficiente para aquela determinada empresa, né?
Então a gente está tentando entender como é a essência de cada empresa para poder ser útil. E lembra que assim, eu sempre me reforço, né? Como que a gente vai encantar o cliente? Como a gente vai entregar mais? Como a gente vai dar uma resposta mais adequada? Como que a gente vai... Uma resposta que surpreende. Como que a gente vai ler a necessidade que ele nem sabe que ele tinha? Não é verdade, fácil. Porque às vezes ele nem sabe Ele mesmo. nem sabe que ele tem. E eu tentei puxar esse assunto você colocou muito bem o C-Level, porque muitas vezes em diferentes escalões você tem um problema diferente. Sim. E muitas vezes a corporação não tem noção desse diálogo nos diversos níveis de hierarquia da empresa, né? Então a gente tem que entender tudo isso para compreender alguma coisa da empresa para poder projetar alguma coisa para ela, né? É mais ou menos por aí? Eu acho que você está correto. É mais ou menos isso aí mesmo. Você tem que fazer a sondagem, entender o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é o mínimo para funcionar, o que o C-Level está disposto a aprovar, volta para o escritório, discute, cria, pensa o que você vai fazer a mais e aí entrega. Basicamente é isso, né? Parece muito simples falando, mas é muito difícil de aplicar. Mas não é. Muito difícil de aplicar. Na prática é diferente. Porque a luta brincando com um assunto que é a pura verdade. Tem muito conflito na hierarquia, nas diferentes pessoas. A gente está brincando no caso do marido e mulher, na forma de ver a questão de um projeto residencial. Isso se aplica dentro da empresa nos diferentes níveis hierárquicos, né? E somado a isso, a gente tem aí uma questão assim, que hoje é fundamental em projeto corporativo, que é a questão do trabalho virtual, do trabalho online, das estruturas híbridas e das estruturas do trabalho presencial dentro das empresas, né? Você começou a falar anteriormente, eu quis puxar para agora a gente falar exatamente disso. Tem muita... A gente passou pela pandemia e na pandemia teve um choque muito grande. Muita tecnologia já colocada no mercado que a gente utilizava brandamente. Vou dar um exemplo disso em relação a nós que somos arquitetos em São José do Rio Preto. A gente estava brincando do guia 4 rodas de ir para São Paulo e tal. Se uma construtora, que a gente presta serviço para muitos construtores, se uma construtora me convidasse para fazer um projeto em 2018, antes da pandemia, eu teria bastante receio de propor uma reunião online. Porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça eu já estou propondo uma reunião online, porque eu não tenho condição de estar presencialmente em São Paulo. É meio uma fraqueza, né? E eu já estou expondo uma fraqueza. Então, eu vou para São Paulo. Então, eu pego o carro, viaja 5, 6 horas. Dependendo da tua velocidade, tem gente que faz em 4. É meio arriscado, né? Mas você leva 5 horas para estar lá, para muitas vezes fazer uma reunião de 40 minutos e retornar. Mas o outro lado, o cliente também não estava preparado para isso. Não. Muitas vezes ele não queria reunião online. Ele não queria reunião online. Ver, pessoalmente. E isso te depreciava como profissional de uma empresa no interior de São Paulo. Eu queria que você comentasse toda essa questão do trabalho online, de como as empresas estão vendo isso hoje. Porque na pandemia a gente teve uma passagem abrupta para o trabalho online. Não um chão de fábrica, não um hospital, uma estrutura médica que necessita do espaço físico, mas muito do trabalho de inteligência, do trabalho que você pode fazer em um PC, foi jogado para o espaço online. E muita sede empresarial ficou deserta
e jogou todo esse trabalho para o online. Vivemos um momento de retomada, passamos a pandemia, vamos virar todo mundo físico, volta todo mundo? Não volta todo mundo, o trabalho é híbrido, trabalha 3 dias na empresa, 2 fora, ou 2 na empresa, 3 fora. Como que está isso hoje? Como que você vê toda essa questão? Eu acho que não tem uma resposta única, né? Acho que a gente já está aprendendo um pouquinho ainda. Eu tenho a minha opinião formada já em relação a isso, já há algum tempo. Acho que mesmo antes da pandemia, né, existiam algumas funções que já eram feitas home office. Já existia. Eu trabalho de home office desde 2003. Já exercia algumas funções de home office. E era ruim, não era muito bom. Né? A sensação de pertencimento da empresa era mais pobre. Quando eu falo assim, não, reunião aqui, vem. Pô, era uma alegria. Vamos encontrar todo mundo e tal. Aí dá uma sensação de pertencimento da empresa também. Durante a pandemia, a gente não tinha escolha, né, gente? Vamos falar a verdade. Escolha. Né? Não era uma coisa opcional, né? A gente negociava equipamentos caríssimos, alguns milhões de dólares e tal. Eu falava, cara, eu nunca vou conseguir liderar o meu time. Eu tinha um time de executivos que me reportava direto para mim, e a gente cuidava de uma área grande de vendas. À época, eu falei, cara, vai ser difícil, não vamos conseguir vender. A gente vendia, né? Porque não tinha opção. E o que ajudou muito é que a maioria das pessoas que eu estava lidando, eu já conhecia elas pessoalmente. Já tinha criado um certo vínculo, né? Não era a primeira vez. Mas mesmo as que foram as primeiras vezes, a gente conseguiu também. Não era fácil, mas conseguiu. E aí você vai camaleão, se adaptando. Então, peraí, o cara fechou a câmera. Puta, saí 15 minutinhos, eu comecei a diminuir o número. A reunião tinha que ser muito rápida. A reunião começou a encurtar, tem que ser menos. O cara pegou o celular e falou, não está mais prestando atenção. Aí começava, olha, então você entra com a câmera fechada, você fica só escutando, você toma nota, você fica no WhatsApp, aí era comunicação paralela pelo WhatsApp. Então a gente foi se adaptando a fazer as reuniões. Falou, faz uma pergunta porque ele tá mexendo no celular. Então, faz uma pergunta. Né? Aí o cara fechava a câmera de propósito. Então, cara, foi criando um negócio como maluco, assim, era uma neurose. Eu cheguei a participar de reunião que o cliente começava a gravar a reunião sem perguntar. Eu achava uma coisa absurda isso. Né? Você vai gravar a reunião, você tem que perguntar se a pessoa está aceitando gravar. Então teve. Mas era assim, a gente não tinha escolha, né? Era isso, é o que tinha para aquela hora e tinha que se virar. E o que você falou é verdade. A gente acabou herdando depois disso, né? Eu percebi que esse era um ponto que você estava colocando, que tem antes e depois. Depois da pandemia ficou mais aceitável. Se você tiver uma proposta hoje de uma empresa muito distante aqui, né, da região, é mais fácil lidar com esses clientes, né? Você não vai pensar mais podemos fazer uma reunião e tal. Virtual? Podemos, né? Então, houve um aprendizado muito grande, né, por todos, tanto de clientes e de fornecedores, né, de serviços e de produtos. A gente aprendeu, acho que nós aprendemos muito bem, mas acho que houve uma euforia muito grande, tipo, descobrimos a 8ª maravilha do mundo, né? Vai ser assim para sempre e tal, né? E eu comecei assim, eu fui umas poucas pessoas na época que falei, cara, esse negócio não vai funcionar bem, eu acho que vai dar problema. Você achava que totalmente online não funcionaria bem? Não. E aí era difícil colocar, porque a gente ia acabar de sair de uma prova contrária, né? Pô, mas tá dando certo. Falei, cara, tá dando certo, mas em qual horizonte de tempo que a gente tá olhando isso? 1 ano, 2 anos? Nós estamos agora 3? A 4ª dimensão dos japoneses. Exatamente. Porque uma coisa a gente tá fazendo online porque não tinha outra saída, né? Exato, era obrigatório ser dessa forma. E aí você começa a analisar as distorções, né? Aí voltei naquela história falando. As distorções acontecem em qualquer ambiente, né? Eu não gosto muito de pessoal falar assim, mas aqui no Brasil, aqui é assim, aqui não sei o que. Cara, não. Nós não somos pior do que os outros, não. Acho que a gente não pode ficar com esse negócio de que o Brasil é muito pior, não.
a gente tem problemas diferentes. Tipo corrupção. Corrupção é uma coisa da América Latina. Cara, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, tem muita corrupção também. Mas ela é mais sofisticada. Mas ela existe. Não existe zero corrupção. Então, nos Estados Unidos, teve um movimento muito forte de pessoas ter 2 empregos. Trabalhando no home office com 2 empregos. 2 empregos. Né? E principalmente desenvolvedores de software, um monte de coisa. Assim, cara, tinha 2 empregos. Mas ele estava se comprometendo full-time job, você trabalhar o dia inteiro, e fazendo part-time job para poder ter 2. Começou a ter produto na internet que simulava o movimento do mouse, porque as empresas também começaram a ficar espertas. Pô, o cara não está trabalhando, o computador não está ligado, não está mexendo no mouse, quanto tempo que ele não digita? Aí começou a ter programas para simular a digitação. Tem um negocinho para mexer com o mouse. Né? Então, assim, começou a ter um monte de distorções que foram acontecendo nos Estados Unidos. Eu não estou falando aqui no Brasil, não estou falando na Colômbia, não estou falando no Chile, na Argentina, não, lá nos Estados Unidos. Aconteceu isso. Ainda está acontecendo. E aí as empresas falaram, cara, não dá, né? Nós vamos perder a mão. Né? Vamos chamar esse pessoal para voltar. Aí o cara falou, pô, pera, voltar? Você tá louco? Voltar? Quem paga a minha gasolina? Eu que pago, eu vou pagar a minha gasolina? Esse tempo todo do trânsito aí, que eu tenho minha teoria pro trânsito também. Não é tão ruim assim quanto a gente imaginava. Então, vem. Aí o cara, não quero vir, não quero. Aí começou uma guerrinha, bom, então não volto. Os Estados Unidos está pleno emprego, eles têm menos de 4% de desemprego. Pleno emprego. O cara que quer trabalhar, arruma. Todo mundo que quer trabalhar nos Estados Unidos, arruma. Ponto. Então o cara fala, não vou trabalhar. Beleza. Aí juntou com um monte de coisa. O cara ganhava um cheque de $600 que vinha pelo correio, ele nem sabia de onde vinha. Chega um cheque lá, $600, beleza, 600 tinha mais. E aí começou a ter realmente essa questão, as empresas entenderam que o quê? Que é o que eu comecei a falar lá atrás e fui muito rebatido. Não tem como se manter a cultura da empresa. É muito difícil. É muito difícil. Até tem, mas é muito desgastante. É muito desgastante. É muito difícil. Sofre demais, né? Para manter a cultura empresarial, né? E a reunião online, ela tem uma dinâmica diferente da presencial, né? Então, é difícil substituir. Quantas vezes você não entra numa reunião vai você e a Lu, entra numa reunião e fala, cara, ó, falou isso, conversaram antes, ou você pegou a informação de uma pessoa que você não tinha, ou você alinha o discurso um pouquinho antes da reunião. Cara, isso é normal, isso faz parte do game, né, do jogo ali. Sim. Você tem todo o alinhamento, toda a linguagem corporal que não consegue capturar, às vezes, numa reunião. Né? Ali numa reunião online, o cara desliga a câmera. Não, é foda. Às vezes eu estou fazendo apresentação de projeto online com as pessoas com a câmera desligada. Eu não sei se a pessoa está entendendo, se não está entendendo. Não sabe nem se ela está lá. Não sabe nem se ela está lá, aquele exatamente. silêncio, você fica falando lá, não tem um feedback, né? E aí, normalmente, eu pego, né? Terrível. E falo, igual um amigo meu fala, vocês estão me ouvindo? Alguma dúvida? Entenderam até aqui? É que eu te falei, faz uma pergunta. O cara desligou o celular, pegou o celular, faz uma pergunta. De repente você está falando sozinho. Me avisa que eu vou tomar um café também. Então, assim, não é... É na sinuca que você está. Não é motivador, né? Você está numa reunião dessa forma. É difícil. Luciano, então, assim, para resumir, né? O que eu acho que tá? A gente foi muitas empresas foi pro 80 lá, né? Saiu do 8, foi pro 80. Eu acho que o 100% remoto são só para algumas poucas funções. Tem algumas funções que funcionam bem ainda. Acho que ainda funcionam. 100% remoto. Mas eu não acho que é sustentável no longo prazo isso. Acho que o híbrido mais tendendo ao presencial. Essa é a minha posição. Eu acho que e algumas funções também não dão certo de forma nenhuma home office. Eu não concordo com isso. Acho que falando um pouco de futuro, assim, o que eu vejo no futuro de ambientes corporativos? É um ambiente onde ele facilita a transferência de cultura da empresa e ele facilita a integração remota também. Então vai ter, tipo, nós estamos aqui gravando aqui e a gente poderia ter alguém também no telão interagindo com a gente também, mas eles não estão sozinhos, entendeu? Porque no final do dia eu falei, nós somos gente, os seres humanos, né? Agora, a sofisticação da tecnologia
né, vai permitir que a gente interaja mais online. Então, técnicas que eu uso para mim até hoje, né? A forma de trabalhar minha hoje, eu deixei o mundo corporativo, eu trabalho de uma forma diferente, mas eu procuro fazer a primeira reunião presencial. E faz muita diferença. Também. Depois você toca outras reuniões, mas aí você ganha produtividade de verdade. Você já interagiu com a pessoa, você já sabe como ela sabe como você é, você já tomou aquele cafezinho. Né? Como é que você vai tomar um café? Pô, eu tomo 10 cafés por dia. Sem exagero. A primeira reunião, no nosso caso, né, na arquitetura, e a segunda reunião que é para apresentar o primeiro estudo preliminar. A gente gosta de fazer pessoalmente. Presencial. Você tem que ver se o cara está reagindo bem ou não. Exatamente. No caso de uma empresa, às vezes um sócio olha para o outro, faz aquele... Não é? Você já percebe se você está indo para o lugar certo, não. Ou o casal, quando um já começa a olhar assim, faz... Exato. Porque o corpo fala, né? Exato, a linguagem forma corporal. de olhar, o rosto... Isso faz a diferença. Muita diferença. Às vezes o cara ele é tímido, não quer falar que não gostou, mas você tá vendo que ele não gostou. Você vê pelo jeito, né? A pessoa às vezes tá impaciente, começa a bater a perna, né? Começa a bater. Aí volta nas perguntas que eu falei. Aí você começa a falar assim, cara, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa que você mudaria no projeto? Exato. Daí ele fala assim, cara, não sei, eu tava pensando aqui, eu acho que eu mudaria isso aqui de lugar. Então você deu a oportunidade de ele se abrir de uma forma tranquila, né? Eu falo, você não pode apertar muito, né? Você tem que ter uma saída honrosa, né? Todo mundo tem que ter uma saída honrosa. Então, cara, fala, se tem alguma coisa que você mudaria, eu sei que você gostou, mas você mudaria alguma coisa? Né? Percebe? Então, você, arquiteto, dono do projeto, está dando a oportunidade de dar um pitaco no seu projeto. Porque na arquitetura tem isso, né? A gente é filho nosso, né? No final do dia, né? Você fala, você está mexendo minha criação. É minha criação. Minha criação foi perfeita. Não foi perfeita, né? Foi perfeita pra gente, mas não é a gente que vai usar. Mas é isso que a gente preza. Foi perfeita mesmo. Se a gente conseguiu fazer as perguntas certas, se a gente conseguiu captar a essência correta e a gente conseguiu produzir alguma coisa efetivamente personalizada e que vai ter o resultado eficiente para aquela empresa. Aí a gente pode começar a falar num projeto bem feito, né? Mas até então, nessa fase de apresentação de projeto, você está naquele momento validando o questionário que você fez, você não tem certeza absoluta de que o C-Level respondeu da forma correta, se ele respondeu para defender o emprego dele, se ele respondeu para agradar o chefe dele e assim por diante, né? Então, é uma série de interesses ali que você tem que estar validando naquele momento e muitas vezes é você com o projeto de arquitetura que está expondo a vida da pessoa, a vida da empresa e que nem ela tinha parado para pensar. Exatamente. Isso é super importante. Eu acho que você está certíssimo. E eu vejo esse ambiente, então, ambiente híbrido, onde as pessoas têm vontade de estar no ambiente, né? Então a gente percebe um pouquinho isso, né? A gente tem tentado, você tem visto, eu acho que vocês têm visto. Uma coisa muito bacana, acho que no começo da nossa conversa falou uma coisa muito bacana a respeito desse ponto aí, que é o sentimento de pertencimento. Tem que ter. Tem que ter. Verdade. Senão você não consegue manter, a pessoa não se sente parte do grupo, ela não vai ter o desempenho que ela chega com a autoestima baixa, né? Ela fala, cara, não faço parte dessa turma, né? Então isso é muito importante, fazer com que o colaborador, o funcionário, o sócio, isso vale para tudo, né? Para todo mundo. Todo mundo é gente no final do dia, né? A gente tem que lidar com esses sentimentos, né? A gente tem que saber lidar com os vieses comportamentais. Então o ambiente influencia, não tem como não influenciar nisso, né? Então ter um ambiente, uma coisa que eu odeio, né? O pessoal acabaram com as baias, né? Virou uma mesa comprida, todo mundo quase se engalfinhando, quase que você mexe no mouse do cara do lado, né? Eu acho horrível isso, né? Fala, na minha empresa não tem... tem barreiras. Não tem barreiras. Falo, cara, não tem, mas tem parece que você trabalha, sei lá, onde você está, no mercado de peixe, aquela confusão. Você não consegue ter você escuta a conversa do cara do lado, pô.
Né? Parece telemarketing. Todo mundo parece que trabalha no telemarketing. Sem nenhum problema com o telemarketing, mas todo mundo já passou pelo telemarketing, né? Você escuta o que o cara tá falando do lado, que é tudo empilhadinho do lado do outro. Né? Eu sou super contra isso. A gente fez uma brincadeira bacana com o Daniel Rodrigues, né? Que é um cara extremamente pensador de empresa, de inovação, de ambiência, de ambientes, né? Eu brinquei com ele, né? Que as empresas ficam mudando do tobogã ao aquário, né? Porque já teve de tudo isso. Você pega lá aquela empresa extremamente controladora, cada um na sua sala, né? Aí chega alguém e fala, não, nossa empresa é moderna, nossa empresa é contemporânea, nossa empresa é disruptiva, né? São as palavras bonitas, né? Que tudo aberto, A nossa empresa é disruptiva. Então, vamos colocar um tobogã aqui, né? Então, a pessoa vai lá, coloca um tobogã. Então, a empresa tem que ter um tobogã lá dentro, né? Para o funcionário sair Desculpa, errei. O colaborador tem que estar lá no primeiro andar, ele desce o tobogã e vai para o térreo, né? Só que muitas vezes... Isso aí é só um ícone, né? E muitas vezes a empresa não vive essa cultura. O conceito não, lá de aí cima não é assim. Aí ela pega, vai tudo para open space, igual você está falando. Acho horrível. Numa bancada. Horrível. Não tem nenhuma forma de você ter uma privacidade na conversa. Você tem assuntos estratégicos para ser discutido. Você tem que discutir no mercado de peixe. Né? E aí essa empresa 6 meses fala, não, a minha arquitetura não funciona, vai lá e cria meia dúzia de aquarinho e coloca as pessoas tudo nos aquários de vidro lá, cada um fechado no seu lugar, né? Então a empresa fica mudando por não fortalecer a cultura dela, do tobogã ao aquário. Mas acho que nesse ponto que você está colocando, vocês, né, principalmente os profissionais de arquitetura e de criação, têm um papel fundamental. Né? Aí vem a parte de consultoria um pouco, né, de tentar... Quando você já tem a experiência, né, essa coisa formada, de você tentar realmente influenciar no resultado final do projeto, mesmo quando o cara vai contra, né? Eu acho que uma sondagem bem feita, entender o que a empresa faz, como é que eles trabalham, se tem processo criativo, se não tem processo criativo, se ele recebe cliente, se não recebe cliente, tudo isso vai influenciar de como você vai criar esse ambiente aconchegante que as pessoas vão querer usufruir dele e ele ser funcional. Porque no final do dia tem que ser funcional. Então, pode ter um ambiente mais aberto, mais mercado de peixe? Pode, até pode. Mas não é para todo mundo. Né? Não é para todo mundo. E não é para toda função. Então, entender o que está se esperando como resultado final da empresa, os processos que a empresa passa para ter aquele resultado final e qual que são os ambientes que se encaixam para que ela possa fazer essas funções. Não é fácil, cara. Parece muito fácil falar. Não é tão simples assim. E para isso tem que saber fazer a pergunta certa. Exatamente. É isso aí. E o que fica dessa nossa conversa é saber fazer as perguntas. Mais importante que a resposta. Eu acho que a pergunta é mais importante que a resposta. Vamos fazer um brinde aqui, então? Maravilha. Um brinde, Luciano, gente. Muito bom. Top essa nossa conversa. Muito Obrigado. bem. Valeu. Obrigada, Obrigado. viu? Parabéns. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.